não sabia quanto é importante respirar. Eu não imaginava quanto isso faz falta quando a gente não tem. Não sei se alguém aqui já se afogou na água. O que eu sentia era estar me afogando no seco. No dia 12 de maio, eu já estava com positivado e eu comecei a passar muito mal em casa. Eu me lembro só de algumas coisas porque eu desmaiava em casa e voltava a noite toda. Dia 13 eu fui ao hospital do pulmão, fez-se um raio-x do pulmão e detectou uma pneumonia. No final de semana antes nós fizemos um batismo e, como sempre, a gente entra junto no rio. Eu mergulhei no rio, gelado, talvez imprudência, e ali eu peguei uma pneumonia. Na terça ou quarta-feira, o coronavírus. Então, na quinta-feira, à noite, eu me lembro de, por 2 vezes, ela me reanimar na cama, a minha esposa, porque eu não tinha força para respirar. Bem cedinho nós saímos e fomos ao hospital do pulmão outra vez, e ele bateu um raio-x e disse: olha, quase 30% do teu pulmão já está tomado por essa pneumonia, e ainda o vírus. E ali eu comecei a passar muito mal, e eu me lembro de pouquíssimas coisas. Eu me lembro de alguém colocando um respirador, um oxigênio no meu rosto, na minha face aqui. Me lembro que minha esposa veio, me deu um beijo e disse: olha, a médica disse que vai internar você. Claro que eu não queria ser internado. Eu relutei. A médica virou para ela e disse: eu vou fazer um termo e vocês assinam o termo então de responsabilidade. Só que tem uma coisa, ele vai chegar em casa e ele vai morrer dentro de casa. Então minha esposa veio, olhou nos meus olhos, né, amor? Tem um microfone seu aí? Tu me ajuda, porque às vezes o pastor Eli quase toma o microfone meu. O pessoal ficou aqui 1 mês e pouco, o pastor Daniel também. Fiquei até preocupado. Subi aqui, o pessoal: ei, fora. E aí ela disse: você vai para o hospital agora. Já estava tão grave que dali eu fui levado de ambulância. Eu me lembro de um momento na ambulância que eu falei para o rapaz, perguntei para ele: não liga a sirene não? Aí ele falou, não, aqui o trânsito está aberto, não tem trânsito. Eu falei: bem na minha vez, cara, ali, né? Eu vejo tanta ambulância passar com aquele barulho e a gente abrindo. Na minha vez não ligou. E eu fui internado na sexta-feira ao meio-dia. E eu não me lembro mais de quase nada. Mas eu já lutava pela vida ali. Ali eu comecei a forçar para respirar. Então eu fui para o quarto de hospital e me faltava o ar. Eles mudaram o respirador e continuava faltando. Quando eu vi o enfermeiro chegando, eu tentava me reabilitar e ele perguntava: está tudo bem com o senhor? Eu falava: está tudo bem, porque na minha cabeça era sexta-feira. Eu falei: se eu estiver bem, amanhã eu recebo alta, domingo vou estar na igreja. Eu não posso faltar. Mas não é como a gente quer. Quando Deus tem um propósito, meus irmãos, pode ser que doa, pode ser que a gente sofra por um tempo, mas o apóstolo Paulo nos ensina dizendo assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E ali minha situação foi piorando. Ela estava angustiada, mas segundo informações, as duas, o pastor Daniel, meu genro, e os obreiros, pastores, amigos, seguraram a rédea e começaram a orar por mim. No domingo, pela manhã, eles não tinham notícia de nada.
ela veio, foi realizado esse culto das 9, foi orado por mim, e é aí que eu quero que você preste bastante atenção. Muitas vezes você pede a Deus, você ora, e aquilo que estava ruim, fica pior. E você tem a impressão que não está adiantando. Após o culto, vocês oraram, aí você foi ao escritório. Unido com todo o povo, a gente orou com muita fé, na certeza de que logo mais vamos receber a notícia do médico de que já posso ir buscar ele. Então saímos assim super cheios de fé, em direção daqui até a porta do escritório ali, toca o telefone. Eu falei, opa, a nossa resposta agora. Quando eu atendi o telefone, o médico disse assim, bom, o caso do seu marido é muito grave e agora ele está no quarto e foi entubado, mas ele precisa agora ir para a UTI. Então a gente achando que eu ia receber a notícia de que ele ia sair do hospital, o médico disse que ele iria para a UTI. E mesmo assim a gente não se prostrou, não baixou a cabeça. Então toca, né, aquele... Vamos conseguir uma vaga de UTI e tal, naquela correria, mas sem desanimar, sem olhar para trás, sem dar ouvidos na realidade para o que o médico estava falando, a gente o tempo todo crendo sempre no milagre, né? Era impressionante porque a gente orou, e orou com muita fé. O povo veio, a gente 8 horas da manhã, tinha cerca de 15 a 20 pessoas, e a gente orou com muita fé. E foi uma coisa assim, a gente ficou sem chão. A gente sabia que em qualquer momento ele ia sair de lá. De um jeito ou de outro, ele iria sair de lá. Mas a gente recebeu a notícia e sim, a gente ficou sem chão. Porque quando a gente recebe uma notícia assim, você não sabe o que vai acontecer. E naquele momento, o diabo já trabalhava, né? No meu coração, principalmente. Eu estava até contando para eles que a partir daquele momento, eu escutava nitidamente o diabo falar no coração, porque na Bíblia diz, o coração é enganoso. E o tempo todo o diabo dizia, seu pai vai morrer. O tempo inteiro o diabo dizia isso no meu coração, seu pai vai morrer. Se prepara, avisa a eles que seu pai vai morrer. O tempo inteiro. Eu fiquei 12 dias, se eu errar números aqui, alguma coisa... Me perdoe, porque essa é a minha concepção. No mundo espiritual isso acontece muito. Deus às vezes revela coisas para a gente, e Deus é detalhista. Deus fala as coisas com detalhes, porque Ele sempre esclarece tudo para a gente. Satanás engana, Deus não. E esses 12 dias e 12 noites, eu travei uma luta muito grande. As pessoas, como elas estão afirmando, estavam em oração por mim. Eu recebo mensagem até hoje de pessoas do Brasil e de fora, inclusive, orando por mim. Mas eu não sabia disso. A gente fica sedado, só que tem um detalhe. Enquanto eu estava nesses 12 dias e 12 noites apagado, eu fui levado a um lugar muito sombrio. Muito sombrio. Um lugar, quem morou no interior, fez roçada, vai entender melhor. Você roça, queima, fica aquela cinza alta do chão, no chão, e aquele estoco pegando fogo, fumaçando. E foi exatamente onde eu fui. E eu via muitos demônios. E no final desse lugar cinzento, uma porta aberta e um precipício. E esses espíritos imundos lançando as pessoas nesse precipício. E tinha um que vinha bem pertinho de mim e falava assim: você é o próximo. Aguarda que você é o próximo. A tua família já foi. Você é o próximo. Mas nesse instante, quando eu fechava o olho, quando a gente está sedado, a gente já está com o olho fechado. Mas ali eu tinha essa impressão de fechar o meu olho, e quando eu abria, havia uma luz muito forte acima de mim, que despedaçava esse demônio. Então ele não se aproximava. E foram 12 dias e 12 noites sem cessar essa luta. Pessoas sendo lançadas nesse abismo. Mas não são poucas, pessoal. São milhares de pessoas se destruindo.
E ele me mostrava pessoas, por conta dos vícios, por conta da promiscuidade, do orgulho, da arrogância e do poder, seja o poder que o dinheiro dá, o poder que a política dá, seja qualquer poder, o poder que o título de pastor tem. Eu via pessoas, inclusive, engravatadas. Preste atenção nisso. E Deus permitiu que eu voltasse e que eu alertasse vocês. É real. O mundo espiritual é tão real quanto a cadeira que você se senta nesse momento. E eu estava muito cansado. E eu procurava uma saída. Mas eu só via aquela porta aberta que dava para esse precipício. Então eu me angustiava e eu queria sair desse lugar. Eu não lembrava de Deus, de Jesus. Não orava, não sabia nada disso. Nem lembrava que eu era pastor. Mas eu via essa cena. E isso me causava uma angústia muito grande. Quando eu voltei, quando eu acordei da sedação, não era para eu ter acordado naquele momento, eu acordei da sedação. Eu não sei se eu pedi que tirasse uma foto. Quando eu saí da UTI, eu já estava no quarto. Estava bem pior no dia que eu vi, porque esses demônios vinham até próximos de mim, e eu sentia dores, como se eles passassem as unhas no meu corpo. Tem até uma foto, quando eu saí da sedação. São marcas. Claro que tem cientificamente uma explicação. Eu fui pronado, fiquei de bruços por alguns dias, é o último estágio para tentar salvar. E eu perguntei depois ao enfermeiro, ele me avisou, não, isso aí porque o senhor ficou deitado de bruço. Mas marcas como se de unhas ali abaixo. Estou falando de algo físico para vocês. Está ali, ó. Ali sou eu. Então, eu fiquei muito apavorado. Eu falei, foi muito real o que eu vivi aqui. É muito sério. Existe mesmo os demônios que vêm para matar e destruir. É por isso que nós vemos tanta gente desistindo da vida. Eu não desisti da vida. Eu lutava pela vida lá dentro. Eu não sabia de onde vinha essa força, porque eu não falava com Deus. Eu não orava. Hoje eu sei, vem das vezes que você falou, Deus, ajuda o pastor Mário. E aí nesse momento, quando domingo de manhã nós recebemos a péssima notícia de que achando que ele ia melhorar, ele iria para a UTI, nós reunimos alguns amigos, pastores, pessoas, então vamos fazer o que a gente havia feito pelas outras pessoas. Nós fomos para a frente do hospital, enviar, pedir o poder de Deus, pedir a manifestação do poder de Deus. Então nos reunimos na porta do hospital e estendíamos as mãos para o hospital e orávamos, clamávamos, cantamos louvores, mas invocamos o poder de Deus, porque embora as notícias continuavam piorando, nós não aceitávamos e clamamos muito na porta do hospital. No final da oração nós tínhamos que entregar alguns produtos de higiene que o pessoal tinha pedido para o quarto, e eu entreguei os produtos lá e disse, ele está no quarto 505. Aí a moça fez o papel, eu tenho que assinar o termo de que estou entregando. Quando ela me entregou a folha, estava escrito leito 9 UTI. Aí eu falei, não, ele não está na UTI. Acho que ele nem vai mais precisar ir para a UTI. Ele passou o dia inteiro esperando a vaga. Passaram outra pessoa na frente dele, na vaga da UTI, porque tinha outra pessoa com caso mais grave que o dele. Então ele não vai precisar para a UTI. Ela falou, estranho, mas vou ligar lá. E ligou lá em cima para o pessoal da UTI. Quando ela ligou, ela falou, não, ele acabou de chegar aqui, ele acabou de dar entrada. Então, mais uma vez, nós usamos a nossa fé, todo mundo, e a notícia que a gente esperava foi totalmente contrária, né? Totalmente. Inclusive nesse domingo, a gente tinha marcado de orar
lá na frente do hospital, 9 horas. A gente foi, chegamos lá 9 horas, a gente tem algumas pessoas que estavam lá com a gente. E a gente, quando fomos lá receber essa notícia que ele estava na UTI, ela falou, não, quando aqui está anotado 9 horas, ele começou a se arrumar para ir para a UTI. Foi... A gente viu, né, no quarto. Vimos no quarto onde ele estava, movimentos na janela e tal. Falou, ele está bem, ó, ele já tá ficando melhor, ele está olhando a gente lá na janela, porque eu sabia qual era a janela do quarto. E aí era a enfermeira transportando ele já para UTI, né? Quer dizer, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente começa a pedir, orar, e a gente percebe que às vezes até piora. Mas não é o fim. Não desista daquilo que você quer. O médico ligava todos os dias, segundo ela, eu ouvia os áudios. Ela gravava esse áudio para mandar para a família, porque ela não ouvia. Ela pôs no coração, o que você pôs no coração, meu amor? Que para mim não importava o que os médicos estavam dizendo. A minha resposta viria de Deus. Era só de Deus. Foi isso que eu disse para o povo, foi isso que eu disse para alguns amigos que ligavam e pedia, o médico ligou, liga lá, pede para não sei quem, pede para não sei quem. Eu falei, não, para mim não importa o que os médicos estão dizendo. A única resposta que eu quero vai vir da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, aquela pulseira, você guardou ou não? Guardei. Tem como pegar? Olha só, quando eu acordei, nesse 12º dia, então muita sedação ainda no corpo, eu me lembro de ter visto por causa da febre, eu estava descoberto, sem roupa, e eu vi essas marcas. Então, eu olhei no meu braço, e eu vi uma pulseira, a pulseira do hospital, e eu vi escrito assim, dependente total, risco de queda, risco de lesão, nessa pulseira. E embaixo, Rita Beatriz dos Passos, minha mãe. Cadê minha mãe? Tá aí? Levanta a mãozinha aí, mamãe. O nome dela. E na hora, aquele mesmo espírito que falava, a tua família já era e você é o próximo, eu ouvi nitidamente, ele dizendo assim, você matou sua família, por isso eles não estão aqui. Eu não sabia por que eu estava no hospital, aliás, eu nem sabia onde eu estava. E consigo ler essa pulseira. Eu olhei para mim, você imagina, eu deitado sobre uma cama com um tubo aqui, um catéter aqui, uma sonda no nariz de alimentação, e essa pulseira, e me vi de fralda. Eu não mexia os pés. E logo eu pensei, eu devo ter sofrido um acidente. Eu devo ter batido o carro. Eu devo ter batido. Pode colocar na câmera do Marquinho ali. Tem ali. Ali. Essa pulseira. Risco de queda. No azul, dependência total. E no outro, risco de lesão. E o nome da minha mãe do outro lado. Eu pensei, por que o nome da minha mãe? Não poderia ser o nome da minha esposa? Ela me traria ao hospital. Então está batendo tudo. Poderia ser minha filha, poderia ser meu genro. Minha mãe teve que me trazer, porque realmente minha família se foi. Só que eu não conseguia falar para perguntar. E me bateu um desespero muito grande. E eu não sabia o que tinha acontecido. Eu pedi a uma enfermeira, quem está aqui, que trabalhou na UTI lá comigo? Levante a mão. Vocês são uma benção, Rinaldo. Um beijo para vocês. Vocês são anjos. Que bom que vocês vieram. Depois eles vão ter a oportunidade de falar um pouquinho, se eles quiserem. Né, Rinaldo? Incomodei bastante, né? Não? As palavras deles me enchiam o coração de amor. Eles falavam, o senhor está aqui no hospital, Santa Isabel, por conta do Covid, sua família está bem. Só que isso eu não lembro. Como se eu tivesse um tampão no ouvido. Aí atrás está conseguindo ouvir claramente, que bom. Então eu pensei e me convenci que a minha família tinha morrido.
E eu fiquei muito desesperado. Eu fiquei muito agitado. Segundo o médico, uma dose de sedação a pessoa já apaga. Para eu apagar, para eu poder dormir, ele teve que aplicar 3 doses. Desejo que havia no meu coração de sair daquele lugar, mas eu não poderia sair. Era um tempo que Deus queria me tratar. Às vezes é necessário botar o pé no freio para que a gente não se perca. E quando volte, possa ajudar muitas outras pessoas. Posso ouvir um glória a Deus de vocês? Não. Amém? Então, eu vendo essa pulseira, eu fiquei totalmente desesperado. Eu lembro de ter agarrado naquela máquina e ter puxado ela. Quase derrubei. Tinha algum enfermeiro que estava nesse momento? Não. Você, era a equipe, vem aqui. Vem cá, um de vocês. Vem cá, vem cá. Eu lembro de ter puxado essa máquina. Sobe aqui, por favor. É pastor evangélico, não é pastor alemão, não morde não, tá? Tudo bem? Tudo bom. Deus te abençoe. Amém. Rodrigo, você estava lá nesse momento? Estava lá, estava dando um banho, daí o senhor acordou bem agitado. No momento que o senhor virou, a sua cabeça puxou o tubo com o ventilador, quase caí. E aí estubaram o senhor, bem agitado, o senhor acordou, bem transtornado, assim, como todo mundo acorda, né? Bem aflito. Mas foi bom, né? Ver o senhor, assim. Aquele estado que eu estava lá para agora está diferente? Não? Totalmente, muito diferente para agora, né? A gente fica muito feliz, assim, ver o paciente que a gente cuidou daquele momento que estava lá e agora aqui. Fico muito feliz. O trabalho de vocês é extraordinário. A gente que agradece. Eu falei para vocês porque eu fiz um propósito com Deus, um voto com Deus. Senhor, eu quero andar aqui dentro do hospital, que em média, devido à minha gravidade, 100% do pulmão tomado, levaria de 20, 25 até 30 dias para eu poder firmar os pés, segundo a minha fisioterapeuta, que está até agora me acompanhando. E eu disse, aonde eu quero ir primeiro, andando, é voltar lá na UTI. Tem até uma imagem que eu estive na UTI, eu quero orar por eles, eu quero abençoá-los e quero dizer para eles que 2 coisas me curou. 2 coisas. O amor, o poder de Deus e o amor que eles têm para com as pessoas lá dentro. É impressionante. Vocês têm problemas também, aqui fora. Familiares, pessoais. Mas eles deixam os problemas da parte de fora do hospital. A Raquel que está aqui. Quem mais está ali também? O Rinaldo, os outros enfermeiros. E eles fazem com amor. O amor deles, as palavras, mudou tudo. Curou tudo. Tinha um que chegava toda manhã e perguntava assim para mim, o senhor quer assistir um pouco de televisão? Era você? Hã? Era eu. Era ele? Ele vinha no meu ouvido e falava assim, o senhor quer assistir um pouquinho de televisão? Aí eu balançava a cabeça, ele ia lá e ligava. Aí teve o jogo do Palmeiras e do Corinthians. Eu não podia perder, né? Seleção e Corinthians, pô. É ou não é? Aí eu falava para ele, bota lá no jogo do Palmeiras e do Corinthians. Isso quando eu fui estubado, um dia antes da minha alta da UTI. Meu irmão, Jesus te abençoe. Amém. Obrigado por ter vindo, eu me sinto honrado. Amém? Graças a Deus. Então, depois nós vamos homenageá-los, inclusive. Eles merecem. As pessoas não ficam jogadas lá não, como a gente vê na mídia. É impressionante o carinho e o amor que eles fazem. A Raquel, a enfermeira, falou, pastor, estava entubando um paciente aqui, sofri uma pequena lesão, estou com muita dor, não vou conseguir, achei amanhã. Eu falei, não, eu vou orar por você, não foi, filha? Eu vou orar, e ela disse, inclusive, vou levar meu esposo, é aniversário dele, e ela está aí com o esposo dela. E ela também fazia dessa forma, todos. Quando eu acordei, eu acalmei, eu fui estubado, foi tirado o tubo. E o médico avisou para ela, teve uma grande melhora, ele foi estubado. Eu fui colocado sentado na cadeira, é o procedimento,
para que o corpo começasse a se alinhar, muito amortecido, muitas dores no corpo, devido tantos dias numa posição só. Passado alguns minutos, eu comecei a me sentir muito mal. Olhava para essa pulseira e minha situação só piorava. Teve um exato momento que eu senti exatamente isso. Atenta para cá para você entender a gravidade. O meu corpo, ele ficou totalmente gelado, dessa parte aqui até a metade. Eu senti um gelo encostado aqui. E esse lado aqui estava aquecido. Eu sentia. Aqui eu não mexia, mas aqui a mão fazia assim. Depois eu vou dizer para você o porquê disso. E Deus falou comigo depois na alta. Eu comecei a sentir esse gelo andando no meu corpo. E eu fiquei apavorado. Eu falei, chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Mas eu quero sair daqui, eu vou sair daqui. Naquele momento, eu tive uma parada respiratória. E uma convulsão. E eu queria chamar alguém. Porque eu estava passando muito mal. E eu me lembro de ter empurrado a cadeira. E ter batido com a cabeça. Eu não sei se eu caí sobre a cabeça, o corpo sobre a cabeça no chão. Se eu bati na quina da cama, eu não sei. Eu senti muita dor. Muita dor. A batida, a dor que eu senti, esse branco do olho, ficou vermelho. Depois tinha manchas ainda aqui. Convulsão. E a enfermeira, toda hora eu ficava batendo na cadeira para chamar a atenção, porque eu estava muito mal. Então eu não falava, tinha acabado de sair o tubo, eu não conseguia falar. E batia, e ela vinha, está tudo bem. E ela sentou na minha frente, lá no computador, arrumando os medicamentos. E eu queria chamar a atenção dela, porque eu estava morrendo. Literalmente, eu estava morrendo naquele momento. Eu tive essa parada, eu bati com a cabeça. Só que ela ouviu uma voz. Ela disse que uma voz falou atrás dela. Ela disse isso para mim lá no quarto. Elas já estavam lá. Essa voz disse assim: olha para ele agora. Quando ela viu, e eu estava tombando. Então ela veio correndo, eu apaguei, porque por causa dessa convulsão, dessa parada, dessa batida, parece que eu tomei um martelo na cabeça. Eu fui levado direto para fazer um exame de cabeça, para ver se não tinha sofrido nenhuma lesão cerebral. Eu acho que é um eletroencefalograma que faz, não sei direito. Foi raspado aqui, eu pedi para a Bruna pintar com o lápis dela de olho. Deveria ter deixado, né? A gente não pode ter vergonha das marcas, das feridas. Eu pedi para ela pintar com o lápis preto aqui, porque foi raspada a cabeça e feito esse exame. Eu estava apagado, mas eu ouvia. Então eu fui levado novamente ao UTI. Esse é o momento mais crucial de todos. E eu sentia a presença de pessoas, o médico, a médica e enfermeiros, eu sentia essa presença. E eu ouvia também. E eu ouvi uma voz que disse assim, ó: não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então ali foi o limite da medicina. E por conta disso, eu ouvi também uma voz que disse: doutor, eu acho que mexeu o dedo, a mão, sei lá o quê. Isso era nítido para mim. É como se eu estivesse vendo isso. Deus mostrando para mim que a morte estava ali. O espírito de morte estava ali. Mas que alguém estava intercedendo a Deus pela minha vida. E esse gelo aqui. Então teve um momento que, eu não sei se é um procedimento que eles estavam fazendo, eu não podia ver. Eu não sei se estava tentando me reanimar também, não sei. Teve um momento que eu consegui abrir o olho. E eu vi os enfermeiros, eu vi o pessoal assim.
E a gente vê que cada melhorazinha que a gente tem, eles vibram. Eles comemoram, né, Reinaldo? Vocês comemoram, porque eles disseram para mim, pastor, seu Mário, depois eles souberam que eu era pastor. Eles falavam assim, seu Mário, a gente não, quando perde-se alguém, a gente se entristece, mas quando alguém sai daqui, como o Rodrigo falou, é uma alegria enorme, porque nós conseguimos salvar uma vida. Então eu fui sedado, eu não sei se por 2 ou 3 dias, e o médico disse para ela que teve uma piora. Eu tive que ser colocado de prona, de bruço de novo. E meu estado estava mais grave agora do que quando eu cheguei. Né? Os médicos ligavam já dizendo, o início da conversa era assim, olha, é a esposa do seu Mário? Sim. O estado dele é muito grave. Era sempre esse o início da conversa. O estado dele é muito grave e a recuperação é muito lenta. Então, a gente não tem muita esperança, não temos muito o que dizer sobre o estado dele. E aí foi quando aconteceu isso, né? Um dia antes a gente tinha cantado vitória, assim, todo mundo ficado muito feliz porque ele tinha sido estubado. No dia seguinte ele liga de novo dizendo que agora ele foi reentubado e estava pronado. Então o que estava ruim ficou pior ainda. Mas aconteceu algo aqui do lado de fora que foi impressionante. Eu recebi uma ligação e a pessoa disse para mim assim, nós temos que fazer um jejum. Estávamos todos em muita oração, em relógio de oração, em oração de hora em hora, o tempo todo. Mas essa pessoa me ligou e disse, vocês precisam fazer um jejum. E foi quando nós convidamos todo mundo para abrir um jejum. E aí começou a reverter essa situação. Tudo aí começou a diferença. Porque enquanto nós estávamos só orando, e outros amigos também que me ligavam, o tempo todo eles diziam assim, Ellen, eu sei que a situação do Mário é muito grave, mas o que nós temos que fazer agora é ir para o altar. Sempre, algumas pessoas de muita fé me diziam sempre isso. Nós precisamos ir para o altar. A nossa resposta está no altar. É de onde Deus responde. E minha sogra, minha mãe que está aqui, minha irmã, e tantos, é que se eu for citar eu vou pecar. Seu Gilberto que está ali, o Rafa, a Fábio, a Irene, o Fábio, o André, eu não quero pecar, não falar o nome de todos. Mas eu vendo agora e sabendo como foi importante a oração, eu digo a vocês, não cesse de orar. Jesus disse, orai sem cessar, a tua oração tem poder. Hoje estou aqui devido à oração de vocês. E é muito importante também a gente ressaltar, porque a gente só começou a receber notícias de melhoras dele a partir de que a gente orou, sim, mas do jejum. É muito importante, eu sempre ensinei muito para os adolescentes isso. Não adianta você só orar. A sua oração é importante? Sim. Ela move montanhas? Sim. Está na Bíblia. Mas você tem que fazer um jejum. É muito importante. Porque foi aquilo que aconteceu com a gente aqui fora. O que eu falei para vocês antes. O coração é enganoso. Mas a sua mente tem tudo guardado naquilo que você aprendeu. Então você sabe o momento em que ele está te enganando. Cabe você escutar ou o seu coração ou aquilo que vem de Deus. Enquanto eu escutei o meu coração, o diabo falava o tempo todo. Chegou um dia que eu cheguei para minha mãe e para o Daniel e falei, olha, acabei de sair do banho, meti a mão aqui na minha cabeça e falei, demônio desgraçado, sai daqui. Porque eu ouvi a voz do diabo nitidamente. E você pensa assim, capaz, vocês estão aí na igreja o tempo todo, mas não é. O diabo é real. O mundo espiritual, como o pastor falou, é muito real. Eu ouvi, teve esse momento que eu estava dentro do chuveiro, acredito que provavelmente ele estava também, porque ele ainda estava, acho que nesse dia estava pronado até. Eu ouvi nitidamente o diabo falando, ele vai morrer, começa junto. Eu ouvi isso na verdade o tempo todo, né? Que meu pai ia morrer e que era para mim juntar as coisas e tal. Mas aí eu falei, não, o que o meu pai faria se estivesse aqui? Então eu fui lá, no banheiro mesmo onde eu estava tomando banho, coloquei a mão na minha cabeça, sozinha lá, e falei, diabo, eu não aceito, não é a tua vontade,
é a vontade de Deus. É Deus que vai decidir. E não importa o que aconteça. E ali mesmo, dali eu saí mais leve. Porque dali veio a confiança. Que é aquilo. Se você não confia em Deus, você não alcança aquilo que você quer. Não importava se ele ia sair salvo ou se ia sair andando, vindo para cá. Isso era muito importante para a gente. Isso não importava. Mas o que ia acontecer, o milagre ia ser feito. Essa era a diferença, né? Porque as pessoas me ligavam chorando e eu dizia para elas: para de chorar. Para de chorar agora, porque o choro é o quê? O choro é sentimento. E o sentimento anula a fé. E naquele momento, a única coisa que nós tínhamos era a nossa fé. O único alicerce, o único apoio, o único ombro que nós tínhamos era a nossa fé. Então, se eu chorasse ou se eu ficasse ouvindo as pessoas chorar, ia anular a minha fé. Toda a minha fé seria anulada, porque o sentimento ia tomar conta. E o sentimento era aquilo, né? Porque ontem a gente ainda estava conversando. O maior sentimento que nós tínhamos aqui fora era o sentimento de impotência. Você, por mais que assim, eu não podia fazer nada, eu não podia sequer levar um paninho para ajudar, para limpar ele, ou ajudar a dar um remédio, ou a gente não podia fazer nada, nem chegar perto do hospital a gente não podia. Então eu não podia naquele momento dar atenção para o sentimento. Então as pessoas que me ligaram chorando e tal, se lamentando, eu dizia: olha, quando vier essa vontade de chorar, você vai engolir o choro, vai erguer as mãos aos céus e vai amarrar o espírito da morte, porque a vida dele está nas mãos de Deus. Na primeira quarta-feira que teve, quando ele já internado na UTI, eu vim fazer a reunião com o povo, falar sobre o Espírito Santo, e eu expliquei às pessoas que nós iríamos ver um milagre, custe o que custar. Para nós, o milagre era certo. Mas expliquei também que o maior milagre da humanidade não é você ser a pessoa mais rica desse mundo. O maior milagre não é você ter a saúde perfeita. O maior milagre não seria ele ter o pulmão todo restaurado. O maior milagre da humanidade, pelo qual o Senhor Jesus derramou até a última gota de sangue dele na cruz, é pela salvação das nossas almas. Esse é o único objetivo de nós estarmos aqui. E esse foi o único objetivo do Senhor Jesus derramar até a última gota de sangue sem reclamar. Foi pela nossa salvação. Então, dentro de mim eu tinha certeza de que o milagre era certo. E cheguei a dizer para algumas pessoas e até me olharam assim impactados. Mas eu disse: eu vou ver o milagre. Eu não sei se o milagre vai ser a salvação da vida dele, se o Senhor achou que terminou a missão dele aqui na terra e é hora de levá-lo, mas confessei que não era aquela minha vontade, ou o milagre seria ter ele restaurado aqui, mas que nós veríamos o milagre, custe o que custar. O primeiro plano de ficar solteira, bonitona, nova, não deu certo. Nós vimos o milagre, custe o que custar, nós iríamos ver o milagre. Ah, Jesus. Mulher, vai ter que aguentar mais um pouco. Depois, eu fui entubado outra vez. O Riva está aqui? O Riva, vem cá, Riva, me ajuda aqui. Ele falou para mim ontem, nós tivemos uma reunião com os diretores da Almeblu, a qual a gente faz parte aqui em Blumenau, que é o conselho de pastores da cidade. Ele é pastor na Assembleia de Deus. E ele estava orando por mim. Pode ser esse aqui mesmo, Fábio? Pode ser esse aqui para não dar esse... Tudo bem, meu irmão? Bem-vindo, obrigado, viu? Amém. Diga aos irmãos aquilo que você me falou ontem, quando você estava orando. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Como membro da diretoria da Almeblu ali, sabia que estava ocorrendo uma corrente de oração,
como a pastora Ellen disse, ela estava nos mandando informações de como estava a situação e ela mostrava a real situação, mas sempre demonstrando que a fé que ela tinha de que ia dar tudo certo, né? E eu, juntamente com todos os pastores e amigos que a gente em grupos que a gente tem pedindo oração para o pastor Mário, estava orando, irmãos, e literalmente, né, eu vi o pastor Mário num caixão, né? A gente sabe que a batalha espiritual, ela é grande, né? Porque, como o pastor Mário disse, que a função do diabo é essa, matar, roubar e destruir. Então não importa, quanto maior, se é pastor, se é membro, se não é convertido, ele quer matar e destruir todos. E aí, em Mateus 6 diz que quando você tiver alguma coisa para pedir para o Pai, né, às vezes você não está na igreja, entra no seu quarto e fecha a porta e fala com Ele. E eu fui falar com o Pai. E falei para Ele, falei, Pai, Tu conheces o pastor Mário, seu servo, né, ele tem feito um excelente trabalho para a sua obra, mas não seja feita a nossa vontade, porque a nossa vontade é que ele volte e ele continue o trabalho, mas seja feita a sua vontade, como a pastora mesmo disse, que o mais importante é a salvação, né? E orando, e aquela corrente de oração, e como ele disse, pessoas aqui de Blumenau, pessoas de outros estados, a gente tem alguns amigos e alguns grupos, a gente mandava, né, pedindo para que orasse, e a gente vê que Deus ouve a oração da igreja. Deus ouve a oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito nos seus efeitos. Então você tenha certeza que não foi só a oração dos pastores, a sua oração chegou até diante de Deus, porque Deus ainda ouve a oração. Então é maravilhoso vê-lo, né? E mais bem-humorado do que antes, né? Porque a gente às vezes acha que a pessoa vai voltar triste, magoada, ferido, né? E ele vê isso aí como uma experiência que ele teve com Deus para vir contar o testemunho dele e outras pessoas possam ouvi-lo e crer nesse Jesus que nós servimos. Então, aproveitando, pastor Mário, gostaria também de parabenizar todos aqueles que estão na área de saúde, porque nós sabemos que muitas vezes Deus envia anjos, né? E nesse momento os anjos estão nos hospitais ali, ajudando as pessoas que estão precisando. A gente sabe que a mídia às vezes ela é muito cruel em dizer coisas que às vezes não acontecem no hospital, e os enfermeiros, médicos, todas as equipes que tem ali, desde a recepção até a hora que o paciente sai, existe uma preocupação em que cada vida saia dali curada, né? Pelo trabalho deles e para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Muito bem. Meu amigo, eu estava no caixão já, hein? Tá louco. Que coisa. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo. Quando eu estava nessa situação, ali, pós a segunda vez que fui entubado, 2 ou 3 dias que eu fiquei sedado. Então, no mesmo dia, na quinta-feira, dia 26, já de maio, vejam, entrei dia 14. Já no dia 26, eu comecei a acordar de novo. E quando eu acordei, a psicóloga já levava o celular dela, né, do trabalho que eles fazem no hospital, e eles gravavam áudio enquanto eu estava sedado, e ela colocava no meu ouvido. Então eu ouvia a voz de pessoas muito próximas. Eu ouvia a voz deles, do André cantando, ele gravou ele ali no piano, cantando, mas eu não conseguia assimilar a voz, as pessoas, o lugar, sedado ainda. A voz da minha mãe, ela disse que orava muito também, minha sogra, elas. E eu tinha a impressão que tinha um cano na parede, Depois uma pessoa aqui da igreja, Patrícia, disse, pastor, eu orava assim, Espírito Santo, leve esse recado para ele, e diz para ele que está tudo bem aqui fora, que estamos orando por ele. Eu tinha a impressão que tivesse como que um cano na parede, por onde essas vozes vinham, que tinha alguém do lado de lá, falando, e essa voz chegando. Incrível, como pedir para Deus, em nome de Jesus, as coisas acontecem. Chegava essa voz até mim,
ela colocava esse áudio, eu fui ficando melhor. Então eu acordei no 17º dia. Eu acordei e ela viu que poderia fazer uma videochamada com elas. E ela fez essa videochamada. Eu estava ainda achando que minha família toda havia morrido, lembra? Que eu via a pulseira, que eu pensava que eles estavam mortos. Então, foi feita uma videochamada. E eu pude ver, eu estava assim, ó. Eu estava acordando ali, era o 17º dia. E lá em cima, minha esposa, minha filha, meu genro, e eu pude vê-los. E ali eu senti uma alegria, eu falei, minha família não morreu. Eles estão vivos. Não sei o que eles falavam. Eu me emocionava muito, né, amor? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas vi que eles estavam falando comigo agora. Então aquilo que eu tinha ouvido lá atrás, que minha família toda havia morrido e eu estava paralítico numa cama, cai por terra. Então elas falaram, né, qual que era o estado ali. Ali não conseguia falar nada ainda, estava bem assim, só chorando, se emocionando muito, ouvia nossas vozes, a gente dizia que está tudo bem, tudo bem. E aí você caía em lágrimas, a psicóloga acalmava. E aí eu lembro que ela saiu, nós falamos uns minutinhos, ela saiu, ela pegava um lencinho, eu lembro desses detalhes, ela secava aqui, porque eu estava amarrado na cama. Amarrado porque eu não sou fácil, né, gente? Eu queria ir para casa, eu vi eles, só que isso, ao invés de me acalmar depois, me deixou ainda mais aflito, porque eu falei, pô, eu tenho que ir para lá, eles estão lá, eu tenho que cuidar deles, eu cuidar. A única coisa que eu tinha ao meu corpo eram os tubos, as canos, as coisas e uma fralda. Imagina a situação. E eu me lembro de uma cena em que uma enfermeira estava me dando banho, mas como é que é o banho? O banho é com um paninho, um lencinho umedecido. Ela tirou a fralda, tirou o lençol, e eu aqui, deitado. Vocês riram porque não era vocês, né? E ela passando aquele lencinho e tal, ela parou, olhou para mim e perguntou, o que o senhor faz? O senhor trabalha com o quê? Isso já no dia que eu estava sem o tubo. Eu falei, meu Deus, que vergonha, gente. Aí eu falei para ela, sou pastor. Ela, o quê? Então, a voz não saía, mas eu conseguia mexer os lábios. Sou pastor. Ela olhou e falou assim, o senhor é pastor? E eu me lembro que eu naquela situação, para mim, deplorável, humilhante, claro. E ela disse assim para mim, depois eu pedi uma oração para o senhor. E realmente, quando eu fui para o quarto, eu fazia questão de chamá-los lá, para eu poder orar por eles e conversar com eles. Porque, como eu disse ao Rodrigo, eles têm problemas, como todos nós temos. Mas aqui dentro, ou lá dentro do hospital, prefeito, eles não têm problemas, eles tratam a gente com amor. Eu até falei isso para o senhor, no dia que o senhor esteve lá nos visitando. É impressionante. Então, essas situações que eu passava, uma hora eu me sentia bem, de repente piorava o meu estado. Eu precisava ser estubado, precisava que aquele tubo saísse. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Lembra daquela voz? Lembra daquele espírito que trazia só coisa ruim? Ele veio e disse ao meu ouvido, te enganaram. Esse vídeo foi uma montagem. Para você se acalmar, eles estão dizendo que a sua família está bem. Como eu não entendi o que eles falavam, realmente eu pensei, tem razão. Então minha família morreu no acidente, e eles fizeram um vídeo para eu me acalmar, dizendo que eles estão falando comigo. E aí piorou tudo de novo. E mais uma vez, eu senti aquela coisa gelada tomar conta da metade do meu corpo. Um pé totalmente gelado, e esse lado aqui eu sentia está aquecido. Para você ter uma ideia, eu passava a noite toda sem fechar os meus olhos. Tinha um relógio na minha frente. Eu olhava para esse relógio. O Reinaldo falou assim, não dormiu nenhum, né, Reinaldo?
Não dormia, né? O senhor não vai dormir? Eu falei, não. Colocava-se calmante para eu acalmar e dormir. Quando eu via que vinha aquela seringuinha assim, falava assim, deve ser calmante. Vou dormir nada, e se eu dormir? O que pode acontecer? Até esse momento, eu não sabia que Deus existia, eu não sabia que Jesus existia, eu não lembrava de absolutamente nada, nem que era pastor. Quando eu conversei com a enfermeira, já estava assim o tubo, isso foi 2 dias depois. Nesse intervalo, eu não lembrava de nada. E o pavor toma conta. Eles tinham um sentimento de impotência aqui fora, por não poder fazer nada. Eu tinha um sentimento de abandono lá dentro. É como se eu tivesse sido jogado lá, e agora pessoas que eu não conhecia, estranhos, cuidando de mim. Na sexta-feira, depois da videochamada, ela conseguiu uma autorização para me visitar nesse lugar. E eu lembro que passou um enfermeiro na minha frente e disse assim, vai receber visita hoje, hein, seu Mário? Falei, uai. Eu ficava de frente com a telinha do interfone, que interfona na portaria. E tem uma câmera lá embaixo. Então tocou o interfone e eu dei uma olhadinha assim. E eu olhei, e aí falou assim, visita para o Mário. Qual o seu nome? Ellen Passo. Eu falei, meu Deus. Quando eu olhei para aquela telinha, só a partezinha do cabelo dela. Inclusive ela pintou o cabelo ontem, pessoal. Comemorar os... Tomei um susto quando ela saiu na sala com os negócios. Parecia a mulher lata, tadinha. É o preço da beleza, né? Só vi essa partezinha do cabelo dela. Eu falei, é minha esposa. Ela está viva. Tudo que eu ouvi aqui cai por terra então. Aí ela teve uma pequena reunião com o médico e a psicóloga para preparar ela para me ver naquele estado. Aquela foto lá, pastor, por favor, para me ver naquele estado ali, ó. Então eu tinha que estar preparada. E ela entrou no quarto. E ali tudo começou a mudar. As dores, as coisas ruins, tudo começou a mudar. Eu estava nesse estado, mas eu já não estava preocupado com a minha situação. Eu queria vê-la. Obrigado. Foi quando ela entrou. Ela pegou na minha mão, falou algumas coisas, e ela disse assim, ó, amor, eu sei que você não consegue orar. Como que ela sabia? Mas era o Espírito Santo conduzindo isso. Eu sei que você não consegue orar aqui dentro, você não consegue falar com Deus. Mas eu vou te ensinar uma coisa. Ela falou aqui no meu ouvido. Quando você estiver sentindo sozinho, quando você estiver sentindo dor, repita uma coisa só. Diga assim, ó, Jesus, fica pertinho de mim. Eu aprendi a orar de novo. Há 20 anos que eu sou pastor. Eu esqueci como é que ora. Eu perdi a fé ali. Eu estava vegetando, não vivendo, sobrevivendo. E eu sei que tem muita gente passando por isso, que não consegue sequer falar Jesus. Eu posso falar para vocês com propriedade agora. Antes eu dizia assim, vocês devem lembrar, tem pessoas que ela não consegue fazer isso aqui, ó, de tão sufocada que ela está. E Deus permitiu eu passar por isso para saber como é terrível isso. E ela disse, só fala assim, ó, Jesus, fica pertinho de mim, só fala isso. Quando ela falou isso, ela já, por mim ela já poderia ir embora. Porque isso foi tão maravilhoso. Entrou dentro de mim algo tão maravilhoso, que agora eu tinha a presença de Deus de novo. Eu repeti isso na hora que ela falou, e a presença de Deus veio e se colocou ali. E houve uma paz no meu coração. Uma coisa tão simples.
você não tem forças para falar nada. Porque o teu sofrimento é tão grande que você não tem o que falar. Você não sabe o que falar. Porque você olha assim e fala, será que Deus não está vendo tudo que eu estou passando? E Ele está vendo. Mas só que Ele quer que nós o chamamos. Porque há momentos que você não tem palavras para falar. Então a única palavra que você precisa falar é Jesus. Jesus. Quantas vezes eu dobrava o joelho e eu tinha medo de dizer, Deus, traz o meu marido de volta, ou Deus, cura o meu marido. Eu nem sabia o que eu tinha que dizer para Deus. Eu só dobrava os meus joelhos e dizia, Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Todos os dias, toda a minha oração era exatamente essa. Jesus, me ajuda, me dá forças. Jesus, 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 era só isso que eu chamava. E a gente entende quantas vezes a gente diz o maior nome, o nome que tem todo o poder, toda a autoridade, mas a gente, quando vê isso dentro de nós, na nossa vida acontecendo, então, aí a psicóloga me chamou, né, e falou, então, antes de você ir embora, faz uma oração com ele, mas eu nem conseguia fazer a oração, mas a gente uniu a fé ali, e eu falava, Jesus, 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 e dizia para ele, amor, quando você estiver aqui sozinho, você só fala Jesus, só chama por Jesus, diga, Jesus, cuida de mim. E era só isso que ele precisava ali, né? Ali, eu comecei a descobrir o que era fé. E eu fiz essa oração umas 10 vezes quando ela saiu. Ela foi embora e eu não fiquei mais desesperado. Aquele sentimento de abandono saiu. E eu comecei a repetir isso. Então eu fiquei 2 dias, sexta, um dia e uma noite. Só um detalhe, um parênteses, que nesse dia, nessa reunião com o médico ali, com o médico e com a psicóloga, eles me explicaram que ele seria estubado na segunda-feira e eu precisava deixar o documento, até, acho que esqueci de mandar para o Dani, eu precisei assinar um documento de que ele ia fazer a tráqueo, não vou dizer aquele nome que é muito difícil, é só tráqueo, que é o furo aqui, porque a pessoa não pode ficar entubada mais de 15 dias ou 16 dias, parece, é isso, né? 16 dias é o limite, e ele já estava no 16, aquele dia era o 16º dia que ele estava entubado. Então, na segunda-feira, como ia ser final de semana, eles não iam fazer porque era final de semana, na segunda-feira eles iam estubá-lo, e se não desse certo, então eles iam fazer a tráqueo. Então eu tive que deixar já o termo assinado. Quando foi no sábado, o médico me liga, eu já bem tranquila, sabendo quais seriam as notícias, né, já que ele estaria tudo bem, a recuperação é lenta, e o caso dele é muito grave, era sempre a mesma frase, assim. Aí o médico disse assim, olha, o seu Mário acordou, de sexta foi a visita, no sábado de manhã, o seu Mário acordou muito bem mesmo, a sedação dele reduziu, ele está super calmo, eu não quis perder a oportunidade e eu fiz a extubação dele, só que era sábado, ele disse que não fariam isso no sábado e nem no domingo, só na segunda-feira, então ele mesmo assim fez a extubação dele no sábado e falou, agora nós precisamos aguentar essas 48 horas, que aí já botou medo de novo, né? 48 horas cruciais, ele precisa ficar calmo para que não seja necessário a tráqueo. No sábado de manhã, o dia que foi tirado o tubo, né? Que eles falam estubar, eu lembrei de uma frase de uma médica, quando a primeira vez eu fui estubado, e eu quis quebrar a máquina, e ela olhou para mim, encostou quase a testa dela na minha, tentando me acalmar, e disse assim, seu Mário, para o senhor continuar vivo, o senhor depende dessa máquina, se o senhor quebrar, o senhor morre. Então as coisas ruins parece que ficavam gravadas. No sábado, essa doutora passa e diz, bom dia, seu Mário, hoje o senhor vai ser estubado, e vê aquela frase. Eu falei, mas como?
Se eu dependo da máquina para viver, eles vão me matar então. E eu comecei de novo a sentir, novamente, e pela última vez, o corpo ficar gelado até a metade. Isso é muito sério que eu senti, real. Mas eu lembrei do quê? Jesus, repete a oração, Jesus, fica pertinho de... E eu comecei a falar. Quando eu senti o meu coração disparar, que eu lembrava que poderia ter que respirar, agora sem o tubo eu falava isso, e me acalmava. De repente a médica veio e disse assim, vamos tirar esse tubo e o senhor vai me ajudar, inclusive. Eu falei, meu Deus. E ela veio, tira os esparadrapos, coisas e começa a puxar. Confesso que eu senti um medo tremendo. Mas fiquei firme. E a oração? Era a única coisa que eu sabia falar. E isso me fortalecia tremendamente. Ela tirou esse tubo. E eu fiz assim. Eu falei, eu respirei. Tem ar. Eu respirei. Ela me pôs sentado na cama. E eu quis abraçá-la. A alegria que eu senti naquele momento. Me pôs sentada numa cadeira. A gratidão. Aquele sentimento de abandono saiu. Começou a mudar tudo dentro de mim. Eu senti uma força tremenda. Agora já começava eu lembrar quem eu era. Passou o Éder. O Éder está aí? O Éder trabalha no Hospital Santa Isabel com a esposa dele. Passou lá e falou assim, pastor, está todo mundo orando pelo senhor. Estava sentado já na cadeira. Eu vi o senhor aqui no dia que o senhor foi estubado a primeira vez. Estava grave. O senhor está bem, graças a Deus, comemorando ali. E ali a gente se alegrando. E eu via nos olhos dele. Ele fala, minha esposa está lá orando. A pastora está lá orando. Me mostrou o status de alguns de vocês. Pastor Mário, estamos em oração. Ele me mostrou com o celular dele. E isso me alegrou. E aí eu comecei a ouvir dos enfermeiros, olha, amanhã o senhor vai ter alta. Que era segunda-feira. No domingo, como eu falei, assisti o jogo da seleção contra o Corinthians. Eu não sei se a gente ganhou ou perdeu, eu não lembro. Ganhamos? 2-0, tá vendo? Aí acabou, né? Curado de vez, né? Imagina! E aí eu sei que eu recebi alta na segunda-feira. A única coisa que eu mexi era a cabeça. Ainda tinha um processo. Fui para o quarto na segunda. Elas chegaram no quarto. Eu ainda sob o efeito dos remédios. De repente vinha sentimento de abandono, sentimento de ira, sentimento de raiva. E eu, sabe aqueles bonecos de posto? Chega. Não tem? Era assim que eu me sentia. E a fisioterapeuta logo na segunda esteve no quarto e disse, o senhor vai levar uns dias, mas o senhor vai começar a andar. Na terça-feira ela retornou, eu só mexi o dedão do pé. Que ela fez movimentar. As mãos pouco. Não tinha firmeza. E Deus falou comigo na madrugada, Ele disse, lembra do vale de ossos secos? Deus mandou o profeta profetizar nos ossos secos, dizendo, nasça tendões, nasça músculos, nasça carne, se coloque em pé e profetiza sobre esses ossos secos. Eu comecei a colocar a mão nas minhas pernas, e aí eu orava. Aí eu dizia, Deus, faz nascer músculo, faz nascer tendões, a carne fortalece, eu quero andar amanhã, Senhor. Quando ela chegar aqui, Deus, eu vou andar. O vereador Marcos, está aqui? O vereador Marcos me falou, obrigado meu amigo por ter vindo. Ele disse que tem uma moça que eles estão dando assistência, que ela saiu do hospital com oxigênio, mexendo só a cabeça, alguns dias já, né? Um único movimento também que ela faz. Inclusive temos que orar bastante por ela, para se recuperar. Ela chegou quarta-feira no quarto. Ela falou, bom dia, seu Mário. Eu respondi, eu quero andar. Ela sorriu e disse, o senhor vai andar no tempo certo. Não, o senhor não entendeu, eu quero andar hoje. Eu vou andar agora. Ela falou, calma, pelo amor de Deus. Eu não posso lhe segurar. Aí minha esposa vem, eu peguei no ombro da minha esposa,
da fisioterapeuta sentado na cama. Ela pegou minhas pernas e virou para que eu ficasse sentado. Ela disse, então o senhor fica em pé, mas ela sabia que não tinha como. E eu desci da cama. Quando, para minha surpresa, eu coloquei os pés no chão, minha perna ficou dura. Eu falei, e eu tinha recebido uma mensagem, eu pedi oração para o pastor Cris, pastor Nilson, os pastores, eu falei, ora por mim, eu preciso andar. Aí teve um pastor que respondeu assim, então levanta e anda. Eu falei, pô, pensei que ia se compadecer comigo. Eu pensei que ia falar, calma. Não, Fábio, ele falou, então levanta e anda. Eu falei, quantas vezes eu falei isso? Camila, cadê a Camila? Camila está aqui, ela chegou na igreja de cadeira de rodas. Não foi, Mila? O que eu falei para você? Levanta e anda, eu falei para ela. E ela levantou e pôs-se a andar. E está andando até hoje. Tem quantos anos? 5 anos atrás. O irmão dela chegou com cadeira de rodas. Era o irmão dela com problemas. Os dois têm o problema enfim, eu não sei qual que é o problema, mas não andavam. Na outra semana o irmão dela veio e eu falei, levanta e anda. O irmão dela levantou e pôs-se a andar. E eu me lembrei disso. Poxa, quantas vezes eu usei a fé para os outros. E em chegada a minha vez, como está lá no livro de Jó, pregastes a muitos, falastes para muitos sobre a fé. E em chegada a tua vez, tu se fadigas? E aí eu me coloquei em pé. Aí ela falou, cuidado, não levanta os pés. Quando ela se distraiu, eu fiz assim, ó. Eu falei, fiquei em pé, num pé só. Aí eu voltei. Aí eu fiz com o outro. Falei, vai dar certo esse negócio. Aí eu falei assim, eu vou andar. Ela falou, calma. Falou para minha esposa, segura ele. Ela agarrou em mim. E ela foi correndo buscar um andador. Ela veio com o andador. Colocou na minha frente. Eu falei com Deus. Deus, se for para andar, é sem nada. Ou então eu caio de uma vez. Eu vou andar. Ela falou, segura no andador. Eu segurei no andador. Para elas poderem sair de perto. Está me atrapalhando. Tem a foto? Tem. Ali, ó. Nesse momento aí, tu estava lá? Fui tirar a foto. Eu estava naquela luta com elas não queriam me largar. Ela preocupada comigo e a outra segurando os tubos do remédio. E eu vi que deu certo. Aí eles se descuidaram, elas ficaram atrás de mim para eu não tombar, que a cabeça... Eu estava assim, né, que a cabeça pesa. Aí eu peguei o andador. Eu levantei o andador, rapidinho, para eles não me segurar, e fui. Glória a Deus. Eu andei, pessoal. Eu andei ali. Glória a Deus. Eu fiquei agarrado um pouquinho na porta, as pernas faziam assim. Quando elas vieram me pegar, eu voltei. Não foi? E aí eu vi o desespero delas, ao mesmo tempo a alegria. Aí eu falei, eu andei. No 3º dia. Isso foi muito importante. Agora ali eu vi que já era a minha fé funcionando. Até ali foi a fé das outras pessoas que me sustentou. Ali eu pude perceber que a minha fé já estava funcionando. E daquele dia em diante começou a minha recuperação. Ela ia lá, a Bruna, colocava a mão em mim assim, falava, pai, amanhã o senhor vai tirar a sonda de alimentação. Orava e ia para casa. No outro dia, foi a médica e falou assim, agora o senhor já pode começar a se alimentar de forma oral, comer, e tirou a sonda. No outro dia ela foi lá de novo, orou, disse, pai, amanhã vai tirar o catéter, que é um cano que vai daqui até o coração, próximo aqui do coração. O medicamento seria até terça-feira. Também. Aí ela foi lá, não aceito. O pai tem que estar em casa no dia do meu aniversário. O pai vai ter que estar em Queria casa presente. no meu aniversário, é meu presente. E o aniversário dela era na segunda-feira. Aí chegou lá à noite, os médicos foram falando. Aí falou, doutor, eu posso sair domingo? Ela falou, não.
o medicamento vai terminar só na terça. E esse medicamento é só venoso, você não vai poder tomar em casa, não pode sair antes de terminar. Aí tá bom. Aí eles voltaram para o posto médico, aí foram contar o medicamento. Quando foi no outro dia, ele falou: seu Mário, a gente fez a contagem do medicamento e realmente o seu medicamento termina no sábado, meia-noite. É o último medicamento. E aí até o que reverteu toda a situação. Mas foi aquilo que eu falei, era confiança. Então eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Na palavra de Deus diz: tudo aquilo que você pedir crendo em meu nome, eu vou fazer. Então eu ia lá, ele estava com o catéter respirador, já: pai, vamos respirar sozinho? Então você vai tirar o catéter. E aí a gente orava, eu orava, ele tentava dormir, quando ele estava dormindo eu ia lá, pegava na mão dele e falava: Senhor, o Senhor pode. O Senhor é mais forte que qualquer medicamento. Qualquer pingo de remédio que está caindo aqui dentro dele, o Senhor é muito mais forte que isso. Então o Senhor vai fazer. Tira, Deus, tira o catéter, porque o Senhor pode, em nome de Jesus. Pronto, era confiança, era fé, porque enquanto a gente não confiou, nada acontecia. Enquanto a gente não se entregou, nada acontecia. Então a gente começou a se dar. A gente começou a jejuar, a gente dava tudo de nós, porque tudo aquilo que você dá, você recebe. E naquele momento a gente queria receber o milagre. Então a gente se deu, a gente deu o jejum, deu tudo de si, veio para o altar, deu o nosso melhor e foi acontecendo. Mesmo a gente em toda essa situação, no primeiro dia que ele foi para a UTI, faleceu uma senhora que participava aqui da igreja com a gente. E aí me ligaram: olha, precisa de um pastor ir lá fazer a oração. O pastor Daniel, acidentado do pé, ele falou: como que eu vou lá, pastor? Eu vou segurar a Bíblia e eu vou cair. Eu falei: não, pode deixar, eu vou. E aí fomos nós duas, o Rafa e a Fábio, fomos lá então amparar essa família que tinha perdido essa pessoa. Então a família estava em desespero e tal, porque a senhora foi bem triste a partida dela, mas a gente foi lá. Então é isso que ela falou. Mesmo em assim, situação deplorável que nós estávamos passando, nós não recuamos, nós não paramos, nós não deixamos de dar aquilo que Deus estava nos dando, ensinar aquilo que Deus sempre nos ensinou. Todos os dias nós estivemos com a igreja aberta, de manhã até de noite. As pessoas, muita gente, né, o Paulo, o seu Madison, muitas pessoas vinham aqui todos os dias, pela manhã, de tarde, de noite, fazer orações no altar, e a gente estava aqui na fé. Cumprimos com todos os cultos, até a mais, né, que o pastor. E aí, no final de tudo, nós nos propomos: todos os dias nós vamos então evangelizar no semáforo. Tinha cada um de nós a obrigação não, né? Colocamos o propósito no nosso coração de evangelizarmos cada um pelo menos 50 revistinhas. E não poderíamos voltar para casa antes disso. Então eram 50 pessoas de cada um. Meu, da Bru, do pastor Daniel, da Pati, do Sérgio. Exatamente. E que nós tínhamos que evangelizar todos os dias. Então quanto mais a situação parecia pior, mais a gente fazia para Jesus. A gente não olhava para a circunstância, não deixou que nada e nem ninguém, nenhuma situação, nenhuma notícia, nada pudesse nos parar, porque nós sabíamos, nós confiamos, nós cremos no Deus que nós servimos. Glória a Deus. Que bom. Já tomaram conta, né, de tudo. Já tinham marcado território. Eu vou finalizar falando para vocês que quando eu recebi alta, meu maior desejo, eu fui na UTI inclusive, quando eu comecei a andar, eu fui lá, orei por eles, e eu disse para Deus: agora o primeiro lugar que eu quero ir no altar da igreja agradecer. Então saí do hospital, estive aqui, orei, e fui para casa, e fiquei em recuperação. Cada mensagem, cada visita que eu recebi, cada ligação, cada pessoa que orou, tem gente que não mandou a mensagem,
achando que poderia incomodar ou atrapalhar, mas que eu estava orando. Eu quero agradecer você. Eu quero dizer para você, a sua oração tem poder. Pode orar por pessoas que estão na situação que eu estava ou até pior. Não dependa mais só da oração do pastor, porque na minha ausência, vocês foram fortes. Vocês foram 10. Vocês não abandonaram o barco. Obrigado. Por tudo o que foi feito. Eu quero, se você tiver que aplaudir sempre, que seja o nome de Jesus, toda a honra. Fique em pé e aplauda o nome de Jesus. Se coloque em pé e aplauda bem forte. Aquilo que parecia impossível, Deus fez. Deus operou. Obrigado, Senhor. Eu gostaria de finalizar fazendo uma oração. Você que quer entregar toda a sua vida a esse Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 23. Você pode ler comigo no telão ou na sua Bíblia. Salmos 23. Ele diz exatamente o que nós vivemos muitas vezes na nossa vida, pessoal. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando Davi disse essas palavras, porque Deus estava com ele no vale da sombra da morte. Ele tinha a imagem de um pastor de ovelhas. Ele foi pastor de ovelhas. E o pastor usa um cajado. O cajado tem a ponta encurvada, que serve para puxar a ovelha de volta, quando a ovelha está querendo se perder, quando a ovelha está querendo sair do caminho, quando a ovelha fica prensada em alguma calheira. E serve para guiar também. E é o que Jesus quer fazer com pessoas que estão aqui, vinham se perdendo, que estavam percebendo que o seu casamento estava se perdendo, a sua saúde e principalmente a sua salvação estava distante de você. E hoje você quer se reconciliar com Deus. Você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu vou pedir para diminuir as luzes, porque é só você e Deus. Vou pedir que a igreja feche os olhos, ponha a mão sobre o coração. E quero chamar você. Pode tirar todas. Só aqui, ó, deixa. Quero chamar você que diz, pastor, Deus tocou tanto na minha vida hoje. Eu preciso desse Jesus. Talvez a única coisa que você vai fazer quando vir aqui na frente para orar comigo é dizer: Jesus, fica pertinho de mim, não tem problemas. Não olhe mais para os seus erros, seus pecados, suas falhas. Ele já te perdoou. Ele não vai te perdoar, Ele já te perdoou. Você quer esse Deus que está na minha vida? Você quer ter Ele como teu único Senhor? Por favor, venha aqui na frente. Mas venha agora. Saia do seu lugar. Venha aqui. Jesus vai te receber de braços abertos, mantendo o distanciamento. Vem aqui. Se coloque aqui à frente, não tenha vergonha, porque Jesus não tem vergonha de você. Abra o teu coração. Feche os seus olhos. Deixe a presença de Deus envolver você. Levante o seu rosto. Ele está aqui nesse lugar. A presença de Deus é notória nesta manhã, aleluias. Recebe, Senhor. Recebe essas vidas que em lágrimas
recorrem a Ti como única saída. Pessoas que não suportam mais o sentimento de abandono. É como se ela estivesse dentro de uma UTI, só respirando por aparelhos. Ela se sente assim, meu Deus, sem forças para reagir. Talvez as mágoas, as injustiças, as traições têm causado tantas feridas, Pai. O Senhor me trouxe de volta, Deus, para que a vida que há em Ti, agora em mim, esteja em todos também. Então, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, esqueça de tudo, levante o seu rosto e comece a dizer: Jesus, fica pertinho de mim. Comece a falar em voz alta. Toda a igreja pode fazer isso. Todos nós podemos repetir isso. Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Sem o Senhor eu não posso respirar. Sem o Senhor eu não posso viver. Eu dependo de Ti muito mais que dependi dos aparelhos aqueles 17 dias. Eu precisei dos enfermeiros, dos médicos, dos aparelhos, mas eu preciso muito mais de Ti, Senhor. Fale para Jesus: fica pertinho de mim, me cuida, me ajuda. Eu quero sair daqui nesta manhã transformado. Agora repita em voz alta, você que está aqui à frente. Repita comigo: Senhor Jesus, eu Te recebo nesta manhã como meu Senhor, meu único Senhor, o meu Salvador. Eu abro meu coração e eu Te convido. Entra, Jesus. Eu quero Te conhecer. Diga: eu quero conhecer Jesus. Diga: eu quero conhecer Jesus. Entra, Senhor, com a Tua presença. Chame por Ele. Você que está aí no seu lugar, por favor, também levante as mãos e diga: Senhor, vem me abraçar. Oh, aleluia. Aleluia. Abraça o Teu povo, Senhor. Recebe os Teus filhos. Escreve esses nomes no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Amado é o mais belo entre Aleluias. milhares e milhares. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluias. Quero conhecer Jesus. Isso. Repita isso. É para Ele. Quero conhecer Jesus. Com toda a tua alma cante. Eu quero conhecer Jesus. Senhor Jesus, incendeia a Tua igreja. Faz um avivamento nesta cidade. Que a igreja que não tem placa, a igreja de Jesus Cristo, seja avivada. Que esse testemunho salve almas, alcance vidas. Diga assim: me usa, Senhor. Me usa, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. A igreja diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o nome do nosso Senhor. Pode aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti, Senhor.